Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui numa caixinha de perguntas no Instagram. Então eu vou fazer isso como experimento, certo? Vai testar um novo formato, porque é muito comum que eu responda lá no Instagram na caixinha de perguntas algumas perguntas sobre física. Mas tem algumas delas que responder em 15 segundos ou então responder com um textinho assim rápido é basicamente impossível. Então, vez ou outra, eu vou pegar alguma boa pergunta e dedicar um videozinho rápido para respondê-la. Eventualmente trazendo alguma figura a mais, alguma continha rápida, uma explicação. Vou tentar ser o mais acessível possível para todo mundo poder entender, né? Então, a pergunta foi do Joaquim Neto, né? E ele perguntou por que a Lua e o Sol aparentam ter o mesmo tamanho. Coincidência extraordinária? Sim, de fato é uma coincidência muito legal, muito fortuita, certo? E por que isso acontece? Basicamente por uma relação entre tamanho, o raio desses astros e a distância que eles se colocam, né? Que eles estão basicamente com respeito à Terra. Então esse jogo aí entre tamanho real, né? E a distância vai dar pra gente aí o tamanho aparente na esfera celeste, tudo bem? Então, basicamente, isso aqui vai dar essa impressão que a gente tem. E, basicamente, isso aí, a nossa impressão vai ter a ver com a abertura angular, não com o tamanho exatamente, medido em metros, por exemplo, do astro. Então, aqui eu preparei rapidinho um pequeno notebook aqui, com algumas imagens legais. A maioria eu peguei de acesso livre, né, da Wikipedia, por exemplo. Então a gente tem aí a Lua, né, que você tem uma foto dela, consegue ver o relevo lunar, tudo bem. O Sol, você vê uma atividade aqui que não é homogênea, tudo bem. Esse fundo aqui, para você tirar foto do Sol tem que estar de dia, né, obviamente. Mas todas as capturas aí de astrofotografia, você ajusta aí a sua abertura e tempo de exposição da câmera para focar a sua atenção aí no astro que você está dedicado, tudo bem? Então, naturalmente aqui o Sol, quando você tira uma foto de dia, mas você capta muita pouca luz, então o resto parece tudo escuro e você consegue ver esse detalhamento aqui do Sol sem estar tão estourado, que é uma coisa bem difícil, né? Se você pegar seu celular, uma câmera e apontar para o Sol, vai ficar tudo estourado. Bem? Se você tiver uma foto adequada, você vê a foto até uma coisa aqui ao redor do Sol, né? Uma coisa bem legal de você ver até saindo aqui material quente da superfície do Sol, né? Uma coisa bem legal de se enxergar, certo? Então vamos discutir um pouquinho sobre o porquê que a Lua e o Sol têm tamanhos aparentes similares, né? Praticamente iguais. Então aqui tem um esqueminha da abertura angular, né? Então imagina que você é um observador aqui na Terra e você vai olhar para o Sol. Basicamente o efeito, né, visual que você vai ter das estrelas, né? Você não tem nenhum paralaxe. Todas elas estão muito, muito distantes. Parece que elas estão meio que no anteparo, né? Esse é o efeito visual que a gente tem, que os gregos antigos tinham, que as civilizações antigas tinham, né? Então, basicamente, a gente vai ter a impressão de quem que é maior ou menor, aparentemente, basicamente por essa abertura angular. Se você tem uma abertura maior, você tem a impressão que aquele objeto é maior. Se a abertura angular é menor, né, você tem a impressão que ele é menor. Ou seja, apesar do Sol ser muito maior que a Lua, né, poderia-se imaginar uma configuração de distâncias que a Lua, por estar muito próxima, parecesse muito grande, certo? Mas vamos aí então comparar basicamente essas distâncias e raios, né? Então, basicamente o que nós precisamos aqui é tomar raios e distâncias. Então, eu basicamente joguei no Google. Você pode fazer isso aí, digite no Google, raio do Sol, distância do Sol, raio da Lua, distância da Lua. Então, basicamente, peguei esses valores que aparecem. Eles aparecem todos em quilômetros. Eu coloquei aqui um 10 elevado ao cubo para converter para metros, né? E tenho aqui os raios e distâncias do Sol e da Lua, né? Então, eu compilei aqui. E aí a gente vai supor, né, e é bem razoável se você olhar para esses dados aqui, que esse ângulo alfa ele é muito pequeno. Então esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo bem pequeno, então basicamente o ângulo, o seno dele e a tangente dele são todas iguais. Então eu posso estimar esse ângulo em radianos, por exemplo,
basicamente como sendo a razão entre esse comprimento aqui, que é o diâmetro, 2 vezes o raio, dividido por essa distância, certo? Então, basicamente, vou fazer essa divisão como se fosse essa reta aqui fosse basicamente um arcozinho de circunferência. Qualquer evento que possa acontecer disso, e vou aproximar isso aqui como um raio de circunferência de um ângulo alfa muito pequeno. Tudo bem? E aí a gente pode calcular essas aberturas angulares. Então eu vou definir aqui o meu π como 3,1415. Meu alfa do Sol é 2 vezes o raio solar, ou seja, o diâmetro dividido pela distância Terra-Sol. E o alfa da Lua, a abertura angular da Lua, é 2 vezes o raio da Lua, o diâmetro lunar, dividido pela distância entre Terra e Lua. Bem? Então, já calculei isso aqui. E agora a gente pode olhar em termos de ângulos, né? Que eu acho que fica uma coisa mais amigável do que eu jogar os ângulos em radianos. Então perceba aqui que o ângulo de abertura, né? A abertura angular do Sol, por esses dados aí que eu calculei do Google, né? 0,53 grau, ou seja, é basicamente meio grau de abertura, então seja bem pequenininho, apesar de a gente às vezes olhando no horizonte, a lua lá grandona, bonita, né? Na verdade, isso varia muito pouco, é um efeito mais visual comparado com os objetos que a gente vê no horizonte, mas basicamente a gente tem um ângulo de abertura aqui de meio grau para o Sol e 0,517, 0,52 basicamente para a Lua, ou seja, basicamente eu tenho meio grau de abertura angular para a Lua e o Sol. Então isso é uma coisa bem fortuita que aparece então de dia e de noite, e o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, né, aparente, né, porque a gente mede esse tamanho aparente em termos de abertura. Se a gente fizer aí a razão de um para o outro, né, o Sol sobre a Lua, a gente vai ter aqui 1,028, né, ou seja, a diferença por esses dados que a gente pegou basicamente é de 3%. Aqui pareceria que o Sol tem 3% a mais de abertura angular do que a Lua. Seria 3% maior do que a Lua, certo? É claro que as órbitas reais, tanto da Terra ao redor do Sol, quanto da Lua ao redor da Terra, não são perfeitamente circulares, ou seja, na verdade, elipses. Tem um ponto em que a Lua está um pouquinho mais próxima da Terra e que está um pouquinho mais longe da Terra, idem a Terra do Sol. Né? Tem um periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, né, na Terra. Tem um afélio, que é quando a Terra está o mais distante possível do Sol. E, eventualmente, essas distâncias podem mudar ligeiramente. Por exemplo, elas podem mudar, inclusive, para você inverter, né? A Lua ficar um pouco maior que o Sol e vice-versa. E a gente tem aqui os tipos de eclipses solares. Eu peguei aqui algumas imagens interessantes. Então, esse esqueminha aqui, você vê os 3 tipos de eclipses solares, né? Tem o eclipse solar, o que acontece de dia, e que a Lua passa na frente do Sol e faz uma sombra. Então, você pode ter um efeito assim de parecer que está de noite, né? Que é o que a gente chama aqui de um eclipse total. Então, basicamente, parece no meio do dia que umbreu e fica de noite. É realmente um local de sombra, né? Umbra, certo? E uma certa região A aqui, e ao redor disso você tem uma área maior de uma penumbra, né? De um eclipse parcial. A Lua passa ali perto, encobre parte do Sol, mas esse ponto B aqui, por exemplo, consegue ver essa parte aqui do Sol que ilumina. Então você fica aí, a iluminação se reduz, mas não fica aquela coisa como se fosse de noite, certo? Então você tem um total e o parcial, e você também tem um eclipse solar anular, né, que vem de anel. O que acontece aqui, no ponto em que, por exemplo, a Lua esteja mais afastada possível da Terra, né, você tem a chance de que esse cone aqui aconteça antes de chegar na Terra, né? Aqui no caso dessa ilustração, o cone apareceria aqui no final, então teria um ponto aí de eclipse total. Aqui não. E um ponto que esteja aqui em C, ele vai enxergar uma parte tanto acima quanto abaixo
né? E você vai ter a Lua ali, a sombra da Lua centrada no Sol. Consequentemente, você vai ter um que a gente chama de um eclipse anular, né? Você ainda consegue enxergar o Sol, mas fica uma coisa assim espiralada, parece um anel aí de fogo ao redor da sombra da Lua, certo? E a gente pegou aqui algumas imagens, por exemplo, o eclipse parcial, né? A gente consegue capturar aqui, né? Repetindo aquela coisa toda, né? É um eclipse, é uma foto isso aqui. Você tem que controlar o quanto de luz entra, então parece que está tudo no breu. Na verdade, o dia está mais ou menos iluminado, né? E aí você deixa tudo escuro para conseguir tirar essa foto aqui do Sol. Algo muito parecido com o que acontece nessa foto aqui, por exemplo. Tá? Então é bem difícil você comparar só com as fotos, né? Que essas capturam uma coisa não trivial. E o anular, observem aqui que você tem esse anel aqui bem definido, né? Aqui a gente vê a sombra da Lua e aqui em cima a gente vê o Sol. Você tem aqui esse eclipse anular. E por último aqui a gente tem o eclipse total. A gente tem basicamente a Lua passando, né? E aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de cromosfera, né? Então fica bem um breu, mas quando você captura essa luz, você vê aí uma luz espalhada, né? Que tem a ver com até a ionização de gás aqui. Tem um espalhamento que é uma luz aqui que parece... aqui é difícil, né? Parece um anel também, mas que você vê que é bem disforme, aqui é bem pronunciado, né? E aqui, na verdade, o eclipse solar também é bem mais escuro quando você está, de fato, assistindo ao eclipse solar. E percebam que, para você ter, de fato, com o mesmo Sol e a mesma Lua, você poder ter um eclipse total e um eclipse anular, por exemplo, né? Ou então você ter esse raio, né, aparente aqui do Sol, esse raio aqui da Lua, compatíveis para essas imagens bem bonitas, você precisa ter a abertura lá desses dois astros vistos de um observador da Terra sejam bem parecidos e que possam aí, com pequenas variações que a gente estimou da ordem de 3%, né, que deve ser mais ou menos o que a Terra varia de distância ao redor do Sol ou a Lua da Terra, né? Mudanças compatíveis com isso podem gerar esses diferentes efeitos de total, eclipse anular e eclipse aqui parcial, tá bom? Então isso aí foram os nossos comentários sobre essa feliz coincidência de a gente ter tamanhos aparentes da Lua e do Sol, né, vistos aqui da Terra, como muito parecidos, e os efeitos aí de eclipse que decorrem disso e como a gente faz a conta para estimar esses tamanhos aparentes, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem outras perguntas, coloca aqui embaixo, coloca a hashtag aí nível olímpico, e aí eu posso pegar alguma outra questão e a gente responde aqui de um jeito bem legal, trazendo imagens e uma sacada ou outra que eu acho que seja bonita, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.